Gente, olha só, amanhã a gente tem a Maratona de Curitiba, que chega com uma novidade inédita. Atenção, atletas de rua, atletas profissionais, certamente já sabem. Pela primeira vez no Brasil, a cada quilômetro do percurso vai ter um desfibrilador. É uma medida que reforça a segurança e coloca também, a saúde dos atletas no centro da prova. Saúde dos atletas sendo tratada como prioridade. Reportagem na tela para você. A capital paranaense já respira o clima da maratona. Com largadas em ondas a partir das 5h30 da manhã no Centro Cívico, o evento deve provocar alterações no trânsito de diversos bairros. Isso porque o percurso oficial passa por 22 regiões de Curitiba. A prova chega à sua maior edição desde 1997, quando começou com um número ainda tímido de participantes. Hoje, com 16.200 inscritos, a corrida reflete um fenômeno nacional. A corrida de rua se consolidou como o esporte mais praticado no Brasil no ano passado. O país é o segundo do mundo em número de praticantes, somando mais de 19 milhões de atletas registrados. E com tanta gente nas ruas, a organização reforçou a estrutura voltada à saúde. Neste ano, pela primeira vez, haverá pontos de atendimento médico a cada quilômetro da prova. O objetivo é garantir a resposta rápida em casos de desidratação, exaustão ou emergências, uma medida inédita entre maratonas brasileiras. Uma das situações que a gente tem na maratona e em provas de corrida são as paradas cardiorrespiratórias. São situações que são imprevisíveis, mas que quando acontecem têm que ser atendidas de forma muito rápida, no máximo em 5 minutos. Então a ideia foi colocar um desfibrilador, que é aquele equipamento que faz o choque na hora de uma parada, junto com uma pessoa que tem experiência no atendimento dessas situações de urgência, para prestar os atendimentos rapidamente a qualquer ponto da prova. A corrida de rua traz inúmeros benefícios para a saúde, mas especialistas reforçam: a progressão do treino precisa ser gradual. Avaliação médica, planejamento e autoconhecimento são essenciais para evitar lesões e complicações durante uma prova tão exigente como a maratona. Então, na verdade, do ponto de vista estatístico, os atletas de idade acima de 35, 40 anos, quando tem esses problemas, eles têm isso com uma frequência um pouco maior, já que a incidência de doenças do coração, principalmente das artérias coronárias, ela é mais frequente nessas situações. Só que nós temos que lembrar que algumas vezes nós podemos ter essas situações em indivíduos mais jovens por outros problemas, o que reforça a importância sempre de estar em dia com a sua condição de saúde e com a sua avaliação médica. Com mais de R$604 mil em premiações e reconhecimento internacional, a Maratona de Curitiba se consolida como um dos maiores eventos esportivos do país. No domingo, milhares de atletas vão tomar as ruas da cidade em busca de superação, saúde e qualidade de vida. E é sempre bom ficar atento, Cuidar do coração, principalmente se tiver histórico familiar, se você é aquele atleta só de fim de semana, não é aquele maratonista profissional, E de repente não dá para querer competir no mesmo nível de quem faz isso com frequência. Bom, o Marcel Mercúrio, ao vivo, tem informações para a gente, está inclusive com um cardiologista para esclarecer um pouquinho mais de dúvidas para você que está ligadinho no Bora Paraná, mas também está rolando, Marcel, a entrega dos kits nessa manhã para os atletas, para aqueles que irão correr nesse domingo a Maratona de Curitiba. Bom dia para você, Marcel. Bom dia, Cristiano. Um ótimo sábado a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Bora Paraná. Um sábado bonito, um sábado lindo aqui na capital, Cris. Para ser bem exato, vão ser entregues até o número de inscritos, 16.253 pessoas. Já imaginou, Cris? É muita gente que vai participar, então, dessa Maratona de Curitiba, mas ao meu lado, como você relatou bem, está o doutor Marcelo Leitão, que é um médico cardiologista que está dando um curso até aqui, doutor? Para poder explicar como vai funcionar toda a dinâmica para deixar os atletas, os corredores de rua muito bem amparados por conta da saúde. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcel. Então, a gente sempre tem que lembrar que a prova tem várias características. Então, uma pessoa quando faz atividade intensa e por longo tempo, ela tem uma série de situações que podem aparecer. E aqui a mais séria do ponto de vista de necessidade de um atendimento rápido é a parada cardiorrespiratória. E hoje nós sabemos que se você não der um atendimento adequado com uma possibilidade de dar um choque numa pessoa nos primeiros 5 minutos, a chance de você trazer essa pessoa de volta é muito baixa. Então nós desenvolvemos uma estratégia aqui nessa prova de colocar um aparelho, um chamado desfibrilador externo automático,
cardíaco com um profissional ou com um socorrista que vai prestar o atendimento numa eventual situação como essa. Ou seja, você tem um quilômetro a cada quilômetro da prova com o DEA, a cada 500 metros você vai ter distância maior para o equipamento. E isso aumenta a chance de chegar rápido, de prestar o primeiro atendimento rápido e de, consequentemente, depois de usar toda a estrutura que a prova tem para as outras situações. Temos que lembrar que não são apenas 42 dispositivos desses. Nós temos mais de 15 ambulâncias, mais de 100 profissionais da área de saúde envolvidos em toda a estrutura do atendimento médico da prova. Doutor, a gente também a gente teve algumas informações que é importante também, a gente estava ressaltando a questão de você, antes até mesmo de começar a praticar um esporte, ou quando você está praticando, fazer os exames necessários, principalmente o cardiológico, né, doutor? Sem dúvida. Então, a prevenção desses eventos mais graves, ela passa por 2 pilares. O primeiro é a avaliação para saber da sua condição de saúde e lembrar que mesmo pessoas jovens podem ter problemas silenciosos que podem se manifestar na hora de uma atividade mais intensa como essa. Então, o primeiro pilar é a avaliação médica feita de forma periódica e o segundo pilar é o atendimento apropriado com o que a gente está tentando desenvolver aqui. A gente tem que lembrar que esse tipo de iniciativa ele sempre acontece a partir de boas parcerias. Então, a primeira é a organização da Maratona de Curitiba nos dá essa condição e a gente consegue parceria com as empresas que trabalham com esses equipamentos para nos ajudar a viabilizar essas ações. Para falar empresa aqui, parceira aqui, ó, Adailton, consegue mostrar pra gente, ó? Então vão ser 42 equipamentos desse aqui, o Cristiano. E aqui está tendo uma demonstração. Doutor, eu vi que o pessoal estava fazendo uma demonstração aqui. A gente percebe que quem tiver um pouco de conhecimento não vai ser tão difícil assim para poder dar o atendimento necessário, doutor. Até mesmo quem tiver, como é que é? Eu quero ver ela demonstrando aqui pra gente, como é que vai ser. Como é que é? Você pega o aparelho? A gente pega o equipamento, liga o DEA e ele vai te instruir o uso desde o início do atendimento até o momento de identificar o ritmo chocável ou não, juntamente com a RCP. Então a gente tem um dispositivo que é um feedback de RCP, que ele vai te dar todo o feedback das compressões torácicas. Então eu vou apresentar aqui como é que funciona a compressão. Ali está fazendo... Ele vai te dando ali a questão do metrônomo, se a compressão está correta, se está muito profunda. Olha, ele disse agora, compressões corretas. Boas compressões, continue. O aparelho vai dando toda a análise. Toda a análise, ó. Indicado, geralmente, 120 compressões por minuto. Estamos com 117, 123 olha aí, agora. 128. Ó, ali ele diz, comprima mais devagar. E aí ele vai te dando feedback. Então vai ter todo esse aparato, todo mundo meio treinado, o doutor dando uma palestra sobre isso aí. Então exatamente. Vai estar todo mundo bem amparado por conta da saúde, qualquer coisa que tiver, Exatamente, e um DEA a cada quilômetro, então todo mundo seguro, graças a Deus. Então tá bom, muito obrigado. Cris, a gente percebe, né, que quantas vezes a gente às vezes acompanha, né, atendimento por parte do SEAT, por parte dos socorristas, até mesmo os médicos naquele momento de um acidente, de alguma situação que precisa fazer a massagem cardíaca. Já acompanhamos situações que ficaram 40 minutos fazendo massagem cardíaca, com todo o aparato e conseguiram salvar vidas. Então isso é muito importante, essa parceria e essa estrutura que a Prefeitura de Curitiba, junto com os parceiros, estão conseguindo colocar em prática a primeira vez no Brasil, então que vai ter a cada 1 quilômetro um dispositivo desse que pode salvar uma vida. Salvando uma vida já fica todo mundo satisfeito, né, Cristiano? É isso aí. Ô Marcelo, o doutor Marcelo Leitão, cardiologista, está contigo aí ainda? Eu gostaria de fazer uma pergunta. É possível? Tá. Por gentileza. Cristiano quer fazer uma pergunta, doutor? Sim, sim. Por gentileza, Marcelo. Eu acho que é uma pergunta que talvez... Eu vou pôr o retorno do doutor aqui, ó. Por gentileza. Doutor, obrigado por participar com a gente aqui no Bora Paraná, ao vivo na TV Bandeirantes para toda a capital, região metropolitana, litoral, Campos Gerais nessa manhã. Doutor, eu imagino que talvez muitos atletas, talvez até nem profissionais, mas aqueles mais de fim de semana, talvez queiram saber isso também. Como que a gente pode diferenciar um cansaço muscular aparentemente normal daquele que talvez possa sugerir um risco cardíaco? Boa pergunta, Cristiano, obrigado. A forma mais adequada de você diferenciar, então, um desconforto, uma dor torácica
de uma dor muscular para uma dor que pode ser potencialmente cardíaca é quando você tem uma dor que, ao você fazer os movimentos respiratórios, quando você puxa e solta o ar, ou quando você se movimenta, essa dor aparece ou ela se intensifica. Essa é uma dor, em geral, mais de origem muscular ou até respiratória. A dor cardíaca, ela não tem relação com os movimentos, mas ela pode se intensificar na hora que a pessoa faz um exercício, faz um esforço. Perfeito. E lembrar também, né, doutor, que a hidratação é importante, né? A recuperação, nada em excesso faz bem, a gente sabe. E aí, às vezes, tem aqueles atletas que correm demais, talvez não deem um intervalo legal entre uma competição, entre uma maratona e outra, entre uma atividade intensa e outra. Qual que é a recomendação nesse caso, doutor? Qual que é o tempo ideal entre uma atividade talvez intensa, se não uma competição, e uma maratona, como, por exemplo, a de Curitiba, que tem 42 quilômetros? Então, acho que a primeira coisa é sempre a gente procura orientar as pessoas que deem algumas semanas entre uma prova dessas e outra e que elas tenham um plano de treinamento, né? Elas não devem vir para uma prova dessas sem um planejamento adequado. A questão da hidratação que você falou é fundamental. Então, todos esses cuidados, especialmente em provas como essas que são mais longas, eles devem ser tomados junto com a questão da avaliação médica. Então, a gente daí pensa, isso é um trabalho de equipe em que envolve todo mundo da área médica fazendo o atendimento e a avaliação prévia e o profissional de educação física que faz o treinamento e o planejamento para esses indivíduos, para eles poderem ter uma boa prova, poderem ter um sucesso em termos de resultado com a maior segurança possível. Para fechar aqui da minha parte e liberar o senhor, doutor, que eu sei que o senhor está bem requisitado aí. Aqueles atletas que talvez tenham um histórico familiar, né, com problemas cardiovasculares, esses atletas precisam de um protocolo diferente? Então, todas essas questões que diferenciam a maneira desses indivíduos fazerem os atendimentos, isso passa pela avaliação médica. É nesse momento que você vai identificar o histórico, os outros fatores de risco e, a partir disso, desenvolver a avaliação que pode ser mais ou menos aprofundada e aí ter os resultados para poder fazer as orientações. Então, isso é uma coisa que a triagem para essas situações ela é feita no momento da avaliação médica, não aqui na prova. Perfeito. Doutor, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Bora Paraná. Um bom sabadão para o senhor aí, viu? Obrigado igualmente, é um prazer estar aqui com vocês. Valeu, valeu. Marcel, obrigado pela participação. Muito bem explicadinho, né? Então, para você que está chegando agora ao Bora Paraná, amanhã Maratona de Curitiba, acho que seria legal, né, Marcel, na sequência a gente falar um pouquinho do trânsito também, que evidentemente sofre alterações, né? Então, 42 quilômetros de maratona, o doutor Marcelo Leitão, ao lado do Marcel Leitão. Para quem não sabe, o apelido do Marcel é Leitão também. Você vê, Marcelo Leitão, o médico, Marcel Leitão, o repórter. Então, dando aqui essas explicações, essas informações extremamente valiosas e importantes nesse momento, né, Leitão? É isso aí, Cris. Até eu comentei com o doutor, falei, ó, doutor, o seu nome é Marcelo Leitão. Falei, meu nome é Marcel, mas muita gente me conhece como Marcelo Leitão. Então, estamos quase xará, né, doutor? É isso aí. Só pode ser gente boa. Obrigado, aí, ó. Estamos aí, né, Cris? Cris, mas tem um detalhe, Cris. Tem muito, tu percebe que tem bastante atleta, sabe aquele atleta de final de semana? Tem gente que não vai conseguir completar, acho que 5 km, né, doutor? Vamos ver. A ideia é que todos estejam preparados, né? Valeu. Mas sabe que muita gente, Marcel... Ainda o desafio você fazer uma maratona dessa, Cris. Mas eu até já participei, não de 42 quilômetros, né? Mas só de concluir a prova, para mim, foi uma baita vitória. Porque é o que eu disse, a gente que não é atleta profissional, não tem como querer competir, e aí o doutor pode até falar melhor sobre isso, você querer competir de igual para igual com quem se prepara, né? Se hidrata, quem treina diariamente para participar dessas maratonas. Não tem como, realmente, né? Mas o camarada que não é bom de briga, vai querer brigar com um lutador profissional? É só se for tonto, né? Só se for idiota, né? Ser machão é uma coisa, ser trouxa é outra. É ou não é? Mas teve... mas teve uma pessoa que treina e quis brigar, deu ruim, Cris. Achou que sabia brigar e não soube. Doutor, só um detalhe muito importante. O Cristiano comentou, foi o que a gente falava também. Aqueles atletas do final de semana não podem querer competir com quem tem já um histórico de competições, né, doutor? Não, a competição é com a própria pessoa, né? Então, nessas provas, você vê, tem 16 mil pessoas, claro que não é... Quem são os vitoriosos? São poucos vitoriosos nas categorias. A pessoa vem aqui para correr e para superar os seus limites, para estabelecer melhores marcas pessoais. Claro que ela não pode querer competir com uma pessoa que tem um nível profissional, porque é impossível isso acontecer. Eu sempre digo, essas provas não tem zebra. Você não tem um cara que é mau corredor e que vai ganhar de um ótimo corredor. Futebol tem isso, mas maratona não tem isso. E uma coisa só que eu queria lembrar
que é importante. Vai ser a primeira maratona do Brasil que vai ter essa estratégia com um desfibrilador a cada quilômetro. Então isso é uma coisa que mostra a maratona de Curitiba, a cidade de Curitiba de novo na vanguarda, tentando oferecer o melhor possível para a população e para os atletas aqui da maratona. Obrigado, doutor. Então aí, ó, Cris, mas esse detalhe que até você comentava já ontem sobre essa estrutura, né? Primeira vez no Brasil, e o doutor só confirmando que Curitiba está sendo o pioneiro nessa situação de 42 aparelhos nos 42 quilômetros, né, Cristiano? É isso aí. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Obrigado ao doutor Marcelo também. Curitiba saindo na frente mais uma vez. Certamente uma ideia que servirá de referência para outras maratonas. Não só do Brasil, viu? Pode escrever o que eu estou falando.